Capítulo 9. Castelo do meu coração. Quando eu subo, ascendo para os reinos do reino, eu subo por uma escada de mármore, e então eu vejo uma porta e ela se abre. Nesse dia foi diferente. Eu ouvi o que parecia com uma festa. Olhei para a minha direita e vi um edifício de castelo com estilo gótico, que significa um estilo arquitetônico românico que lembra muito a forma de castelos. Eu me vi voando em torno dele a uma velocidade que me deixou tonta. A atmosfera estava enevoada e cinza, sem muita coisa visível. Eu não queria estar lá. Dei um passo para trás e esperei para ver o que era tudo aquilo. No momento, eu estava sozinha, mas eu sentia que eu estava lá por alguma razão. Então, eu ouvi uma voz. Isso é o que acontece quando você está tentando fazer as coisas na sua própria força. Você sente como se estivesse andando em círculos sem nenhum apoio, disse a voz. Mas o que eu estou fazendo? Eu perguntei. Você está operando a partir da sua própria força. Não hoje, mas você fez isso antes. E então isso está afetando o hoje. Você se lembra quando isso aconteceu? Disse novamente aquela voz. Eu sabia que era a voz do meu pai. Levantando minha cabeça, eu respondi. Sim, foi dessa forma como eu agi a maior parte da minha vida. Eu respondi sentindo o peso dessa verdade em mim. O tempo então ficou mais escuro ainda. Então o pai falou suavemente. E você levou algum tempo para aprender, não foi? Sim, mas eu ainda sinto que estou aprendendo. Na época eu não tinha ideia de que estava tão escuro assim. Eu respondi. Eu olhei para cima, inclinando a cabeça enquanto amanhecia, o reconhecimento sobre mim. Olhando para o castelo, eu entendi onde estávamos. Isso é o castelo do meu coração, não é? Eu perguntei. Sim, sempre que você vir nesse lugar, você pode ver determinadas situações na qual você fez as coisas na sua própria força, se fechando para todos os outros ao seu redor. Você tem que decidir e optar por caminhar na minha luz, para que você possa ser infundido com a minha glória. A partir desse local, você pode ver para onde você deve ir. O Pai me acrescentou, com uma voz ainda mais suave. Eu sinto muito, Senhor, porque eu me fechei para todos ao meu redor. Tudo que eu sempre quis foi fazer a sua vontade e andar com você, mas eu sei que eu forcei as coisas. Então, mais uma vez, ele me responde com ternura. É exatamente isso o que você vai encontrar nesse lugar, a minha vontade. Eu me sentei encostada na parede, ainda me sentindo sozinha. Eu me vi novamente girando em torno do castelo. Eu sabia que o Pai estava comigo e que havia algo que eu precisava fazer, mas eu não sabia exatamente o que era. Lance luz sobre isso, disse o Pai. Mas como eu faço isso? Cada vez mais eu girava, girava e girava. Eu continuei a me ver assim e eu já estava ficando tonta. Então o Pai me instruiu. Respire, sopre sobre o castelo e fale a luz e a glória de Deus sobre a sua alma. Então eu respirei fundo
sabendo que eu estava liberando o sopro de Deus de dentro do meu espírito. Lentamente eu soprei em direção ao castelo. Quando eu fiz isso, o meu espírito cresceu mais e mais. Rapidamente eu vi que o meu espírito era maior do que o castelo. Eu me vi olhando confusa enquanto eu parava de circular ao redor do castelo. Quando o meu espírito respirava, uma luz começava a envolver a área e o sol começou a brilhar, erguendo-se sobre uma colina enquanto eu continuava a respirar sobre a situação. Os pássaros começaram a cantar e eu pude ver como uma bela vegetação cresceu em torno do castelo. O pai então me fez uma pergunta: "Você sabe quando isso aconteceu?" Eu respondi: "Foi durante o meu casamento." "Sim, e você olhou para o que estava acontecendo ao seu redor e tentou corrigir com sua própria força. Eu sei que você olhou para mim, eu ouvi, mas em seguida você tentou corrigir tudo sozinha. Mas como eu permiti que isso acontecesse, Senhor? Você não me deixou fazer quando deveria ter deixado. Você deu ouvido às suas próprias mentiras e então você disse que você mesma poderia lidar com isso. Você pensou que se você apenas mudasse o seu comportamento e agisse de forma diferente, o seu esposo iria mudar. E então ele quase destruiu com você. Mas agora você já deu uma nova vida para essa situação. Você já sabe o que você deve fazer a seguir." Então o pai deu um passo em minha direção e ficou ao meu lado. Rapidamente eu me ajoelhei e orei. "Pai, eu confesso que agi com temperamento forte, fui autossuficiente, teimosa e excessivamente religiosa sobre esse assunto. Eu coloquei as minhas crenças antes da sua vontade, Pai. Eu causei tudo isso, mas agora eu renuncio os laços que criei com o que houve no passado. Eu me arrependo. Eu lanço aos pés de Jesus e prego na cruz onde o Senhor foi crucificado. E eu cubro com o sangue de Jesus." Por um momento eu continuei ajoelhada. Enquanto orava, eu sentia a atmosfera em torno de mim começando a ser iluminada. Depois que terminei, eu perguntei ao Pai: "Eu estava em meu coração, não estava?" "Sim, e você viu o que a bagagem do passado pode fazer. Essa é uma das razões pela qual é tão importante ser transformado para longe da natureza pecaminosa. É importante manter a vigilância e perdoar rapidamente para que o seu coração não se torne escuro. Isso foi mostrado a você para que você possa cuidar do que está prendendo você. Como você me pediu, eu estou colocando as brasas vivas em seus lábios para purificar você. Eu também estou queimando a sementeira das intenções do seu coração, para que nada possa crescer lá e lhe impedir. O batismo de fogo tem uma forma específica de expor a sujeira. Então, quando você queimar tudo, os meus desejos poderão crescer. Agora você deve regá-los." O Pai me instruiu. Como um ato de fé, eu voltei para dentro do meu coração e despejei a glória de Deus. Eu reguei com as águas do seu amor. Então houve purificação sobre essa mancha escura causada pelo meu pecado. Obrigado, Pai. Eu quero ser limpa de todo o lixo, para que eu possa me mover em mais intimidade com o Senhor.
Foi difícil para mim olhar e sentir tudo isso, mas eu sei que você sente ainda mais do que eu. Quando você continuar a aprender, parte dessa viagem vai envolver algumas coisas difíceis, coisas que vão ser difíceis de enfrentar. No entanto, quando você estiver limpa, mais poderá ser dado a você. Agora, olhe para trás no castelo. Então eu me virei e vi as flores que cresceram em todos os lugares. Narcisos amarelos, rosas, flores de cor lilás e todos os tipos das minhas flores favoritas. Pássaros como o beija-flor e outros que voavam para baixo e brincavam uns com os outros. Essa imagem é muito diferente do que eu já tinha visto antes. Eu sei que isso faz parte de eu assumir o controle sobre a minha alma. Eu quero viver do meu espírito e eu sei que toda essa experiência faz parte de como isso acontece. O Pai então se aproxima de mim, respondendo aos meus pensamentos e me dá um abraço. E diz: "Você está no caminho certo, filha." A lição desse capítulo. Todos nós já passamos por lugares difíceis em nossas vidas que preferíamos esquecer. Eu compartilhei essa experiência para que você pudesse ver que o que acontece conosco no nosso passado pode mudar o nosso futuro, até que nós venhamos a caminhar por um processo de purificação e cura. No início, eu não tinha ideia do que eu estava olhando, ou até mesmo o porquê eu estava lá. No entanto, conforme eu passei um tempo com o Pai, eu comecei a sentir e até mesmo a ver o que estava acontecendo. Eu permaneci no meu casamento por causa do ensino religioso e de conselhos que me diziam que eu não podia me separar. Isso causou uma reação em cadeia dentro do meu corpo, alma e espírito, que não era saudável. Embora esse encontro aconteceu quase 16 anos depois do meu divórcio, eu obviamente não tinha tratado algumas manchas escuras no meu coração. Eu tinha que reconhecer os meus erros nas situações que deram errado, por eu agir de mim mesmo. Eu precisava me arrepender para que o DNA corrupto pudesse ser substituído pelo DNA do Pai. Todo esse processo é feito através do arrependimento. Eu precisava ser julgada nessa área, através da cruz de Cristo, para que eu pudesse ser removida as manchas e pudesse começar a andar em minha herança integral como um filho de Deus. Depois dessa experiência, eu comecei a experimentar alguns dos mesmos sintomas físicos que vieram das raízes emocionais do meu casamento. A qualquer momento podemos lidar com o nosso lixo. O acusador rapidamente vem bater à nossa porta para ver se nós realmente estamos levando a sério isso de tratar com tudo que nos impede. A diferença é que agora as minhas respostas estavam diferentes contra tudo que passei há 16 anos atrás. Primeiramente, eu aceitei os sintomas físicos da doença durante o meu casamento, porque eu não sabia mais o que fazer. Mas agora eu posso tomar esses sintomas e levá-los ao tribunal móvel para serem julgados, e também para o tribunal de acusações, para ter certeza de que isso não irá me incomodar mais. Se eles continuarem a ser como pequenas criaturas traquinas e voltarem, eles estarão em desobediência ao tribunal e as consequências serão pior. Em nosso mundo natural, nós sabemos o que acontece quando alguém é preso por desacato ao tribunal. Eles se metem em problemas graves.
O meu encorajamento para você nesse capítulo é que você continue a sua jornada de aprender a se mover e existir nele, no Senhor. Quando as coisas surgem do seu passado e vêm tentar atormentar você, isso precisa ser tratado. Você tem que cuidar disso rapidamente. Então, esteja preparado para tratar com tudo o que surgir em sua vida. Leve aos reinos do reino. Somente lá você realmente tem a vitória. O que o acusador faz não deve ter nenhum efeito sobre você. Eu realmente gosto do que Smith Wigglesworth costumava fazer. Muitas vezes ele era acordado em seu quarto por uma presença no meio da noite. Quando ele percebia que era o acusador, ele olhava para o inimigo e falava: "Ah, é você?" Então Smith voltava a dormir, sem dar nenhuma importância. Mas que bela maneira de desarmar um inimigo, não é? Não dando atenção para ele. Onde está o seu foco? Será que está no Pai ou no acusador? Quanto mais você se concentrar em intimidade com o Pai, o mais rápido você vai ver o progresso contra o que está prendendo você. Recursos do capítulo para praticar. Vá diante de Jesus e peça-lhe para lhe mostrar os lugares em seu coração que tenham sido marcados com feridas por causa de escolhas que você fez e que o magoaram. Isso pode incluir escolhas conscientes e também inconscientes. As escolhas inconscientes são muitas vezes aquelas que foram trazidas para você através da sua linhagem geracional. O seu DNA carrega a memória da sua linhagem geracional. Coisas que às vezes você nem tem conhecimento podem desencadear certos comportamentos em você, como por exemplo, desenvolvendo uma inclinação para o alcoolismo.